Olá, desenvolvedor! Aqui é o Luiz Felipe, desenvolvedor .NET Sênior, com 4 prêmios Microsoft MVP e especialista em .NET. Hoje vou te mostrar como implementar caching distribuído com Redis em uma API ASP.NET Core, acelerando o desempenho da sua aplicação e reduzindo o impacto no banco de dados. O Redis é uma das melhores soluções para caching distribuído, garantindo respostas mais rápidas, menor latência e garantindo maior escalabilidade. E nesse vídeo você vai aprender como configurar e utilizar o Redis na prática dentro de uma aplicação .NET. Se você ainda não segue o canal, já se inscreve agora e dá aquele like para apoiar o conteúdo. O primeiro passo é colocar o Redis para executar na sua máquina. Você pode instalar da maneira convencional, mas a forma que eu proponho aqui é executá-lo utilizando o Docker. Então, para isso, vamos utilizar o comando docker run. Vamos passar aqui o nome do nosso container. Vou passar aqui chamado só Redis. Vamos trabalhar com as portas 6379 e também 8001. E a imagem vai ser a ser utilizada vai ser a Redis Stack. Com isso, vamos ter acesso ao próprio gerenciador do Redis. Ele encontrou a imagem localmente e agora vai realizar o download dela. Perfeito. O Redis já está sendo executado. Então, aqui já vemos os logs de execução do Redis. Se eu acessar a URL localhost 8001, eu vou conseguir acessar aqui o painel do Redis. Então, vou colocar aqui que eu entendo os termos, como sempre, e aqui temos o painel do nosso Redis. Caso você prefira outra ferramenta, como por exemplo Another Redis Desktop Manager, também é possível que essa ferramenta aqui também dá para você fazer o download dela, se preferir instalar, para fazer a questão do gerenciamento. Perfeito. Vamos agora para a nossa aplicação ASP.NET Core. O primeiro passo aqui vai ser instalar a biblioteca relativa ao Redis. Biblioteca Microsoft Extensions Caching Stack Exchange Redis. Vamos instalar a biblioteca. Perfeito, instalada a biblioteca. O primeiro passo para começarmos a utilizar o Redis vai ser configurá-lo, antes de fato de adicioná-lo nas nossas chamadas de API. Então vamos na nossa pasta Infrastructure, vamos criar uma nova pasta chamada Caching e vamos adicionar uma nova classe chamada Redis Config. Preferir Redis Configuration, como preferir. Ela vai ter duas propriedades. A primeira propriedade chamada Configuration, que vai conter a connection string, e a segunda, o instance name do Redis que vamos utilizar. O segundo ponto agora é adicionar no nosso app-set os valores de configuração. Então, vamos adicionar uma chave Redis. Já temos aqui algumas dicas de preenchimento. Em vez de ser connection string, vou chamar de configuration. E instance name vai se chamar dev events, que é o nome da nossa aplicação. Perfeito. Então, basicamente, criamos uma chave Redis e as propriedades encaixando com as nossas propriedades definidas no Redis config. O próximo passo agora é configurar na nossa classe ProgramSys. Builder.services.add stack exchange Redis cache. Options, podemos nomear como preferir. Já temos aqui alguma recomendação de implementação. Aqui ele já está acessando diretamente os nossos valores, mas eu prefiro utilizar de uma forma um pouco mais organizada. Então, como aqui vai ser exatamente essa forma que ele quis recomendar, onde vamos utilizar o Builder Configuration Get Section para obter a seção da nossa configuração Redis e já converter em um objeto Redis Config. Então, aqui, Redis Config.configuration e aqui, Redis Config.instanceName. Perfeito. Com isso, a nossa configuração do Redis já está completa. Vamos ao nosso endpoint.
Conference Endpoints, e vamos utilizar como base o nosso endpoint de consulta de todas as conferences. E a primeira coisa que vamos fazer aqui vai ser realizar a injeção de dependência da interface iDistributed Cache. Vamos chamar de cache. E vamos fazer o seguinte: primeira coisa é que a meta de utilizar o caching é exatamente reduzir a chamada ao banco de dados. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui vai ser definir uma chave de cache, onde vão ficar armazenadas a coleção de conferências. Podemos chamar aqui simplesmente conferences, suficiente. E vamos agora criar uma coleção chamada cached conferences, onde vamos buscar da nossa cache essas conferências. Então, cache.getStringAsync, baseado na cache key. E agora o que vamos fazer? Vamos verificar se a string for nula, quer dizer que esse objeto, né, nossa coleção de conferences, ela não está ainda na nossa memória cache. Dessa forma, no Redis, vamos adicionar essa coleção. E isso vamos ter que trazer do banco de dados primeiro. Então, a primeira verificação é se a cache de conferences não é nulo. Perfeito. O que vamos fazer se ela não for nula? Vamos aproveitar para definir a nossa variável conferences. Conferences vai ser igual a JSON serializer.deserialize conference cached conferences. Perfeito. Se não existir na nossa cache, vamos ter que trazer do nosso banco de dados. Então, vamos ter que basicamente trazer aqui do banco de dados. Mas não somente isso, vamos ter que trazer do banco de dados e depois vamos ter que salvar na cache para que nas próximas consultas os objetos venham da nossa cache de forma mais rápida, sem precisar alcançar o banco de dados. Vamos criar aqui as options. Distributed Cache Entry Options. E vamos definir aqui a expiração absoluta da nossa cache. Por exemplo, pode ser 5 minutos. E finalmente, chamar o método setStringAsync, passando a nossa chave, que nós definimos aqui no início. Então, sempre utilizaremos a nossa chave conferences. Caso você queira armazenar objetos individuais, você vai ter que criar uma chave mais personalizada. Por exemplo, conference junto com o seu identificador. E essa vai formar a chave de cache para poder encontrar o seu objeto. Então, aqui vamos utilizar a nossa cache key. E o segundo parâmetro, vamos utilizar o nosso objeto serializado. Conferences. E o terceiro parâmetro vai ser as nossas opções que configuramos como uma inspiração. Perfeito. Lembrando aqui do nosso fluxo, nós vamos definir a chave, onde vão ficar armazenadas na cache do Redis as nossas conferences. Vamos buscar da cache e caso não exista, né, primeiramente vamos verificar se existir, ou seja, não for nulo, vamos só deserializar o que vier do Redis e pronto, já está resolvido. Se não existir na cache ainda, vamos ter que trazer do banco de dados e aí sim salvar na cache do Redis. Depois vamos seguir o nosso fluxo normal da nossa API. Perfeito, vamos executar a nossa aplicação. Vamos colocar dois breakpoints. Um dentro, caso sejam retornados valores da nossa cache e depois, caso não seja. Vamos colocar as duas opções aqui. Vamos realizar uma requisição para trazer as conferences e ele alcançou o breaking point, mostrando que não tem uma chave de cache. Em seguida, ele vai retornar as conferences do banco de dados, que são duas, e vai salvar no Redis. Vamos trazer novamente aqui. Na segunda requisição, perceba
que os dados de cached conferences já vêm preenchidos, já é retornado diretamente do Redis a cadeia de caracteres contendo as conferences. Aqui, no nosso painel de Redis, podemos apertar aqui em Refresh e vamos ver que o nosso objeto já está aqui. Dev Events Conferences, podemos clicá-lo e aqui dentro do nossa coluna Value, de dentro do Redis, vamos encontrar o nosso objeto salvo no nosso Redis. Concluindo aqui a requisição, na segunda requisição ele já trouxe os resultados e nem chamou o banco de dados. Então, com isso, vamos conseguir acelerar as nossas consultas. Porém, existe um ponto muito importante. Temos um risco nessa abordagem. E se eu cadastrar uma nova conference, os dados eu vou ter que aguardar 5 minutos para que a minha aplicação comece a trazer os dados atualizados. Uma abordagem bem interessante aqui é realizar a remoção da chave caso sejam adicionados novas conferences, novas entidades aí para a nossa conference. Então, por exemplo, aqui no nosso map post, podemos adicionar uma interface iDistributed Cache e após cadastrar a nossa conference, podemos chamar o método cache.remove async passando o nosso conferences. Com isso, toda vez que tiver uma nova conference sendo adicionada no nosso banco de dados, vamos garantir que vamos invalidar essa abordagem de cache invalidation para garantir que os nossos dados estejam sempre atualizados. Mas calma que o vídeo ainda não acabou. Eu vou mostrar uma abordagem que pouquíssimas pessoas conhecem. Primeiramente, vamos instalar uma nova biblioteca aqui na nossa aplicação, chamada Scrutter. Eu vou te mostrar como você pode utilizar o padrão Decorator junto ao padrão Repository e a abordagem de cache. Vamos, na nossa camada de infraestrutura, criar mais um repositório. Pode ser aqui em cache, pode ser aqui em repository. Podemos criar aqui em repository apenas para dar exemplo, mas pode ficar também na cache. Esse repository vai se chamar cached conference repository. Ele vai implementar a interface iConference repository. Para o nosso exemplo, eu vou mostrar apenas a implementação do getAll. Antes disso, eu vou realizar a dependency injection de duas dependências aqui. A primeira delas é do nosso e-conference repository e do nosso iDistributed cache. Vamos adicionar os campos do repository e de iDistributed cache. Perfeito. Aqui, no nosso método getAll, vamos basicamente trazer aquela abordagem que fizemos na nossa minimal API e vamos trazer diretamente para o nosso repository, criando aí uma camada estilo decorator. Vou copiar aqui e olha só o que vamos fazer agora. Aqui vai ser o método assíncrono. Aqui vamos utilizar nosso próprio repository e aqui vou utilizar a nossa cache. E finalmente vamos retornar as nossas contas. Ou seja, estamos fazendo como se fosse uma camada de fato, um decorator. Estamos decorando o repositório de conference e estamos adicionando uma capacidade de caching através do cached repository. E agora, como podemos realizar de fato essa implementação do decorator para que o ASP.NET Core entenda o que estamos fazendo? Vamos na nossa classe Program e logo abaixo do Add Scope do iConference Repository, vamos adicionar a chamada do builder.services.decorate, passando o nosso Conference Repository e o cached Conference Repository. Olha só que interessante, vamos decorar utilizando esse método decorate que é do Scrutter, não é nativo do ASP.NET Core. Vamos executar agora a nossa aplicação, somente atualizar a nossa chamada aqui. Basicamente, vamos voltar
a como era antes. Para simplificar, eu vou comentar tudo que veio antes, depois também. Vou utilizar aqui criando uma variável assim como era antes. Vou adicionar agora um breakpoint dentro do nosso repository de cache. Realizar um build para garantir que está tudo certo. Perfeito. Vamos executar nossa aplicação. Vamos realizar uma chamada HTTP, trazendo todas as conferences. Ó, chamou agora o repository, mas perceba agora que ele está utilizando o cached conference repository. Olha só que interessante, ele entrou aqui no cached repository. Trouxe já do cache, na verdade aqui no cache não tem. Vai realizar a consulta do repository, trouxe duas conferences e vai salvar na nossa cache. Perfeito, se eu chamar novamente, já deu certo, já trouxe os dados diretamente da cache. Perfeito. Com esse exemplo do vídeo, eu te mostrei como instalar o Redis na sua máquina, utilizando o Docker, como configurar sua aplicação ASP.NET Core para utilizar o Redis, e também mostrei uma abordagem utilizando padrão decorator junto com seu padrão repository para turbinar com caching as suas consultas. Espero que tenha gostado do vídeo. Te convido a se inscrever no canal e, caso queira acelerar a sua carreira com o .NET, te convido a conhecer os meus programas de treinamento aqui no link da descrição. Até o próximo vídeo.